No dia em que eu mais precisava de silêncio e respeito, eu recebi a maior humilhação da minha vida. O caixão do meu marido ainda estava aberto. O cheiro das flores invadia o salão da igreja e meus olhos ardiam de tanto chorar. As pessoas vinham se aproximando, cochichavam. Algumas me abraçavam. Outras apenas olhavam de longe. Eu não tinha forças para nada, só queria que aquele momento terminasse. Foi então que ele apareceu. O genro que nunca perdeu uma oportunidade de me olhar de cima para baixo, como se eu fosse um estorvo. Ele veio andando devagar, com aquele sorriso debochado, e parou bem na minha frente. Baixou a voz, mais alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Pois é, Dona Maria, agora a senhora está sozinha. E vamos ver quem vai querer ficar com uma velha sem nada. O pouco que tinha já foi enterrado junto com ele. As palavras dele caíram como pedras no meu peito. Eu tremi. Apertei a mão no banco para não cair. O salão inteiro ficou em silêncio. Algumas pessoas fingiram que não ouviram, outras desviaram o olhar. Mas eu vi a satisfação estampada no rosto dele, como se ele tivesse vencido. Meu coração gritava, mas minha boca se calou. Não era hora de brigar, não era hora de responder. Era o velório do homem com quem eu vivi 50 anos. E eu não ia transformar aquele momento em espetáculo. Mas a dor daquelas palavras ficou ecoando dentro de mim, como se cada letra fosse uma faca me cortando por dentro. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, ser humilhada no momento mais frágil da sua vida. Se já passou, eu quero que escreva aí nos comentários de onde você está me assistindo, porque eu sei que não existe dor maior do que ser desrespeitada quando a gente só precisava de um abraço. Enquanto meu genro se afastava, murmurando coisas que eu preferi nem entender, eu fechei os olhos e fiz uma oração em silêncio. Senhor, me dá força para aguentar, porque se depender de mim, eu não consigo. O resto da cerimônia passou como um borrão. Eu via rostos, ouvia vozes, mas nada ficava claro. O que ficou foi a sensação de solidão, de abandono. Meu marido se foi, e junto com ele parecia que eu tinha perdido meu último apoio. Eu não imaginava, nem de longe, que naquele mesmo velório, dentro de um envelope simples, estava escondida a chave que mudaria o destino de todos nós. Eu fiquei sentada naquele banco frio da igreja, como se estivesse colada nele, incapaz de levantar, de reagir, de dizer qualquer coisa. Meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas a verdade é que já não saíam lágrimas. Eu sentia como se tivesse secado por dentro. O que meu genro tinha dito continuava rodando na minha cabeça, feito martelo batendo sem parar. Velha sem nada, sozinha. Quem vai querer? Sabe quando uma frase entra na gente e parece que vai morar ali para sempre? Era isso que eu sentia. Eu olhava para o altar, via as flores, o caixão fechado do meu marido e pensava: meu Deus, será que agora acabou mesmo tudo que eu tinha de valor nessa vida? As pessoas vinham me abraçar, umas de coração, outras só por educação. Eu sentia a diferença. Tinha abraço que vinha com calor. E tinha abraço que era só protocolo. Um encostar de ombros sem alma. E o pior, enquanto alguns se aproximavam, outros cochichavam baixinho, mas não tanto que eu não pudesse ouvir. E agora como é que vai ficar o inventário? Será que ela vai conseguir se sustentar sozinha? Dizem que a aposentadoria dela mal dá para pagar a luz. Cada palavra dessas era como faca entrando na minha carne. Ninguém falava do meu marido, do homem bom que tinha partido. Ninguém lembrava das histórias dele, do quanto ele ajudou gente nesse bairro, do quanto ele trabalhou para sustentar a família. Não, eles só falavam de dinheiro, de bens, de como iam dividir, e eu ali como se fosse invisível. Ou pior, como se eu fosse um fardo esperando o momento de ser descartada. Eu respirei fundo e fechei os olhos. Fiz uma oração curta. Senhor, eu não tenho mais força. Se depender de mim, eu desabo agora. Me segura pelas mãos, porque eu não aguento mais. Foi nesse momento de silêncio que eu pensei em você, que me escuta agora. Sim, em você. Você já passou por isso? Já sentiu que a sua voz não tinha mais valor? Que as pessoas só olhavam para você como um peso? Se já, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo essa história. Quero muito saber, porque sei que não sou a única. Tem muita mãe e muita avó espalhada por esse Brasil que já foi tratada como se não tivesse mais serventia. E aproveita também, deixa o joinha nesse vídeo
É só um clique, mas faz uma diferença enorme para que essa mensagem chegue em mais gente que precisa ouvir. Eu lembro que, no final do velório, quando já estavam apagando as velas e recolhendo as coroas de flores, eu continuei ali, meio perdida, sem saber para onde ir. Foi quando um homem se aproximou. Não era alguém próximo da família, pelo menos não do meu convívio. Era um senhor de meia idade, alto, com óculos e um jeito sério de falar. Dona Maria? Ele perguntou com respeito. Sim, sou eu, respondi com a voz falha. Seu marido me pediu há algum tempo para entregar isso à senhora, mas só depois da partida dele. Ele estendeu a mão e nela havia um envelope pardo, simples, sem nenhuma letra escrita por fora. Eu o encarei como se fosse uma pedra preciosa, mas ao mesmo tempo como se carregasse chumbo. Peguei com a mão trêmula, apertei contra o peito. Ele me disse que a senhora entenderia na hora certa, completou o homem. Eu tentei perguntar, mas ele apenas colocou a mão no meu ombro e disse: confie nele. Seu marido sabia o que estava fazendo e foi embora, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, olhando para aquele envelope como se fosse um pedaço do meu marido que tinha ficado comigo. Era leve, muito leve, mas parecia que carregava dentro um peso que poderia mudar tudo. Eu não tive coragem de abrir na hora. Me faltava força. Eu só encostei o envelope no peito e saí da igreja com ele escondido no casaco. O vento da noite bateu no meu rosto quando atravessei a porta. A lua iluminava a rua silenciosa. E eu tive a sensação de que meu marido estava me olhando de algum lugar, como se me dissesse: calma, Maria, sua hora de ser ouvida ainda vai chegar. E foi assim que terminei aquele dia, despedaçada, humilhada, mas com aquele envelope grudado em mim, como se fosse a última herança que ele tinha deixado, não de bens materiais, mas de esperança. A noite em que voltei para casa depois do velório foi uma das mais longas da minha vida. A cada passo dentro daquela casa, o silêncio parecia gritar. Tudo lembrava o meu marido. A poltrona onde ele se sentava para ler o jornal, a xícara de café esquecida no armário, o par de chinelos perto da cama. Era como se ele ainda estivesse ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que nunca mais ia ouvir o barulho da chave girando na porta quando ele chegava do trabalho. Coloquei o envelope sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para ele como quem olha para um enigma. Minha mão coçava para abrir, mas meu coração não tinha coragem. Eu sentia que dentro daquele papel havia algo maior que eu mesma. Era como se o meu marido tivesse guardado um segredo até o último segundo. Enquanto eu encarava o envelope, ouvi as vozes no corredor. Meus filhos e meu genro chegaram logo depois de mim. Não vieram me consolar. Não perguntaram se eu precisava de ajuda. A primeira coisa que fizeram foi se sentar à mesa e começar a discutir o que seria feito com as coisas do pai. Temos que agilizar o inventário logo, disse um deles. O carro pode ser vendido ainda esse mês, já tem gente interessada, completou o outro. E o genro, aquele mesmo que me humilhou no velório, falou com um sorriso venenoso. E a casa? Bom, a casa a gente precisa ver se compensa manter a velha aqui dentro ou se vende logo de uma vez. Naquele momento, meu corpo tremeu. Eu apertei o envelope contra o peito, como se fosse um escudo invisível. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um móvel velho que atrapalhava a circulação da sala. Eu respirei fundo, segurei as lágrimas e pensei comigo mesma: calma, Maria, agora não é hora de mostrar nada, escuta. Guarda esse momento, porque ainda vai chegar a hora de falar. Enquanto eles brigavam entre si, eu voltei a encarar o envelope sobre a mesa. Será que era isso que meu marido queria? Será que ele já sabia que a família se comportaria assim, feito urubus em volta da carniça? Eu fechei os olhos e lembrei dele me dizendo semanas antes de adoecer: Maria, se um dia eu não estiver mais aqui, quero que você seja forte. Não deixe que falem por você. Sua voz tem valor, mesmo que tentem calar. Na hora eu não entendi direito o peso daquelas palavras, mas agora elas voltavam com força, como se fossem a chave para decifrar o mistério do envelope. Ainda naquela noite, fui para o meu quarto levando o envelope escondido no bolso do vestido. Me deitei na cama, mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, eu ouvia de novo a voz do meu genro me chamando de velha, sem nada.
e via meus filhos brigando pelo carro, pelos móveis, como se o corpo do pai não tivesse nem esfriado. Eu apertei o envelope contra o peito e chorei baixinho, pedindo a Deus que me desse uma resposta. Eu não queria riqueza, não queria fortuna. Eu só queria respeito. Só queria que, pelo menos agora, eles me olhassem como gente. E é isso que eu quero perguntar para você que me escuta. Já aconteceu com você de estar viva, respirando, mas ser tratada como se já não tivesse mais valor? Se já, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber de cada cantinho desse Brasil onde existe uma mulher que, como eu, já foi ignorada dentro da própria casa. E não esquece também de deixar o seu joinha, porque isso ajuda a espalhar essas histórias e faz com que mais gente perceba que não está sozinha. Eu virei a noite acordada. O galo já estava cantando quando, finalmente, decidi esconder o envelope. Levantei, abri o guarda-roupa e coloquei dentro de uma caixa de costura que ninguém mexia. Era o meu segredo. Um segredo que eu mesma ainda não tinha coragem de encarar, mas que eu sabia que na hora certa ia mudar tudo. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela trazendo uma claridade que parecia zombar da minha escuridão. Meus filhos já estavam na cozinha, rindo, falando de dinheiro, de negócios, como se nada tivesse acontecido. Eu passei por eles em silêncio, peguei meu café preto e fui me sentar na varanda. Enquanto tomava o café, ouvi meu neto pequeno perguntar para o pai: "Pai, a vovó vai continuar morando aqui com a gente?" A resposta do meu filho foi rápida, fria, como se fosse a coisa mais simples do mundo. "Não sei, filho. Isso a gente ainda vai decidir." Foi como levar uma facada no peito. Eu, que tinha dado a vida inteira por aquela família, agora era tratada como peça descartável. Mas dentro do meu coração, uma chama se acendeu. Porque eu sabia, aquele envelope não era só papel. Era a voz do meu marido ecoando de onde quer que ele estivesse, dizendo que ainda não era o fim. E ali, naquela varanda, olhando para o quintal molhado de orvalho, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu não ia me calar mais. A tensão começou a crescer nos dias seguintes, como se cada conversa em volta da mesa fosse uma faísca pronta para incendiar tudo. Eu sentia isso no ar, os olhares rápidos, os cochichos que paravam quando eu entrava no cômodo, os silêncios pesados que só quem já passou por isso sabe identificar. Era como se todos estivessem escondendo alguma coisa, tramando, mas sem coragem de falar na minha frente. E no meio de todo esse clima, o envelope continuava lá, bem guardado na minha caixa de costura. Cada vez que eu passava pela sala e olhava para aquele móvel, sentia um peso no coração. Eu sabia que dentro dele havia algo que podia mudar o rumo da nossa vida, mas também sabia que aquilo me colocaria contra a minha própria família. No terceiro dia depois do velório, chegaram 2 homens em casa, batiam palmas no portão, com aquelas pranchetas debaixo do braço e uma pasta preta nas mãos. Pareciam corretores de imóveis. Meus filhos foram até lá, abriram o portão e os receberam com um sorriso que eu não via fazia tempo. Eu fiquei no canto da cozinha, escutando a conversa sem ser vista. "O terreno aqui é grande", disse um dos homens. "Está bem localizado, fácil de vender." "E dá para tirar um bom valor, né?" respondeu meu genro, esfregando as mãos. "Dá sim", o corretor confirmou. "Se colocarmos no mercado agora, a senhora pode até ter comprador antes do inventário ser finalizado." Quando ouvi aquilo, senti as pernas fraquejarem. Eles estavam planejando vender a casa onde eu tinha criado meus filhos, onde cada parede guardava uma lembrança, como se fosse só mais um número em uma conta bancária. Na hora, fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que não podia me desesperar. Não podia gritar, não podia chorar na frente deles. Eu tinha que esperar, porque ainda havia o envelope. Naquela noite, depois que todos se recolheram, peguei o envelope de volta nas mãos. O papel já estava um pouco amassado de tanto eu apertar contra o peito, mas ainda estava intacto. Sentei na cama, acendi o abajur e decidi abrir. Dentro havia 3 papéis e uma carta escrita à mão. Reconheci na hora a caligrafia do meu marido. A mão dele sempre foi firme, letra bonita, desenhada. Meus olhos marejaram só de ver aquelas linhas tortas de quem já estava fraco. Mas ainda assim quis deixar um recado. A carta começava assim:
Minha Maria, se você estiver lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. Não chore, minha velha. Eu quero que você saiba que até o último dia meu pensamento foi em você. Sei que eles vão tentar decidir tudo sem te ouvir. Sei que vão dizer que você não tem mais força, que não tem mais voz. Mas você tem, Maria. Por isso deixei esse envelope. Dentro estão provas e documentos que podem impedir decisões apressadas e injustas. Não é vingança, é justiça. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu lia e sentia como se ele estivesse sentado ao meu lado, falando baixinho, como sempre fazia nas nossas conversas à noite. Continuei. Se te chamarem de peso, não se abale. Se te empurrarem para o canto, não se cale. Mostre esses papéis. E lembre-se, nossa vida nunca foi feita de luxo, mas sempre foi feita de dignidade. É isso que você tem que preservar. Cuida dos nossos netos. Eu sei que você vai saber o que fazer. Dobrei a carta com cuidado, como quem guarda um pedaço do coração. Depois, olhei para os documentos. Eram recibos de um terreno que ele havia comprado, junto com antigos colegas de trabalho. Ali dizia que parte daquela área era destinada a uma associação comunitária e que não poderia ser vendida sem respeitar o acordo feito. Outro documento mostrava que uma parte do dinheiro dele estava em uma aplicação no banco, no meu nome. Não era muita coisa, mas era o suficiente para eu não depender de ninguém. Quando terminei de ler, senti um alívio profundo. Não era só papel. Era a voz dele me dando força mesmo depois de morto. Era como se ele tivesse deixado um pedaço da alma dele comigo, me dizendo: você não está sozinha. Na manhã seguinte, tomei coragem. Chamei um dos meus filhos na cozinha e coloquei o envelope na mesa. Olha aqui, filho. Seu pai deixou isso para mim. Ele me olhou com impaciência. Mãe, isso não vai mudar nada. É só papel. Mas eu insisti. Leia, escuta. Teu pai sabia que vocês iam agir com pressa. Ele deixou isso porque confiava que eu ia saber a hora certa de mostrar. Ele abriu os papéis de má vontade, mas à medida que lia, o semblante dele foi mudando. No fim, não disse nada. Só levantou os olhos para mim e murmurou. O pai pensou em tudo, né? Eu balancei a cabeça, sentindo o coração bater forte. Pela primeira vez em dias, alguém da minha família me olhava como se eu tivesse valor. Mas essa pequena vitória logo foi ameaçada. Quando meu genro soube que eu tinha mostrado os papéis, ficou furioso. Bateu a mão na mesa e disse alto: esses documentos não valem nada. É coisa velha, coisa sem valor. Quem manda aqui agora somos nós, e não uma velha agarrada a papel amarelado. Eu segurei a carta junto ao peito e respondi com calma. Pode ser velho, pode ser amarelado, mas está assinado. E a assinatura vale mais que palavra cuspida no vento. Ele ficou mudo. E naquele silêncio eu senti pela primeira vez que a força estava do meu lado. No dia seguinte àquela discussão, a casa parecia um campo de guerra silencioso. Cada um andava pelos cômodos, evitando me olhar, como se eu tivesse me transformado em um obstáculo. Mas eu percebia. Não era silêncio de luto, era silêncio de estratégia. Eles estavam conversando entre si, planejando, tentando achar uma maneira de me enfraquecer. Meu genro, principalmente, não disfarçava a raiva. Ele andava de um lado para o outro com o celular na mão, ligando para advogados amigos, falando baixo, cochichando no quintal. Mas eu escutava pedaços das frases. Tem uns papéis que atrapalham. Precisamos anular isso. Ela não entende de nada, é só uma velha. Essas palavras doíam, claro, mas eu não deixava transparecer. Eu tinha aprendido ao longo da vida que nem sempre a gente vence gritando. Às vezes a vitória vem no silêncio firme, no olhar que não abaixa, no tempo certo de mostrar o que tem nas mãos. Na cozinha, enquanto eu passava o café, ouvi minha nora cochichar com minha filha. Se essa velha continuar segurando esses papéis, a gente vai acabar perdendo tudo. Minha filha não respondeu, só suspirou. Aquilo me partiu o coração. Eu criei cada um deles com sacrifício, dei do meu prato para que nunca faltasse comida na mesa, e agora me tratavam como um estorvo, mas o envelope estava comigo. E mais do que isso, a carta do meu marido estava dentro de mim, ecoando cada palavra de confiança que ele deixou. Naquela noite, reuni coragem e sentei com todos na sala. A televisão estava ligada, mas ninguém prestava atenção. Chamei um por um, pedi que desligassem o aparelho. Quando todos estavam ali,
Respirei fundo e falei: eu sei que vocês estão preocupados com dinheiro. Sei que querem vender logo, dividir, cada um seguir sua vida. Mas eu não sou invisível. Eu vivi aqui mais de 50 anos com o pai de vocês. E eu não vou aceitar ser tratada como se não tivesse voz. Meu genro riu debochado. Voz? A senhora não sabe nem como funciona um inventário. Isso não é coisa de velho, é coisa de quem entende. Deixa que a gente resolve. Meus olhos encheram de lágrimas, mas minha voz não tremeu. Pois então vocês vão ouvir o que o pai de vocês deixou escrito. Peguei a carta e comecei a ler em voz alta. Cada palavra dele enchia o silêncio da sala. E eu percebia os rostos mudando. Alguns abaixaram os olhos, outros apertaram as mãos. Mas o genro não se deu por vencido. Levantou a voz para tentar me calar. Isso não prova nada. Esse velho escreveu essas bobagens no fim da vida, nem sabia o que estava assinando. Foi nesse momento que eu percebi que ele não estava apenas bravo. Ele estava com medo. Porque quem grita demais geralmente teme a força do silêncio. Eu guardei a carta de volta no envelope e disse apenas: podem dizer o que quiserem, mas enquanto eu estiver viva, essa casa não vai ser vendida sem que se respeite a vontade do meu marido. Saí da sala com a cabeça erguida, mas por dentro meu coração estava em pedaços. Fui até a varanda e deixei as lágrimas caírem. Olhei para o céu e sussurrei: eu não sei até quando vou aguentar, mas prometo honrar o que você me deixou. No dia seguinte àquela discussão, a casa parecia um campo de guerra silencioso. Cada um andava pelos cômodos evitando me olhar, como se eu tivesse me transformado em um obstáculo. Mas eu percebia. Não era silêncio de luto, era silêncio de estratégia. Eles estavam conversando entre si, planejando, tentando achar uma maneira de me enfraquecer. Meu genro, principalmente, não disfarçava a raiva. Ele andava de um lado para o outro com o celular na mão, ligando para advogados amigos, falando baixo, cochichando no quintal. Mas eu escutava pedaços das frases. Tem uns papéis que atrapalham. Precisamos anular isso. Ela não entende de nada, é só uma velha. Essas palavras doíam, claro, mas eu não deixava transparecer. Eu tinha aprendido ao longo da vida que nem sempre a gente vence gritando. Às vezes a vitória vem no silêncio firme, no olhar que não abaixa, no tempo certo de mostrar o que tem nas mãos. Na cozinha, enquanto eu passava o café, ouvi minha nora cochichar com minha filha. Se essa velha continuar segurando esses papéis, a gente vai acabar perdendo tudo. Minha filha não respondeu, só suspirou. Aquilo me partiu o coração. Eu criei cada um deles com sacrifício, dei do meu prato para que nunca faltasse comida na mesa, e agora me tratavam como um estorvo. Mas o envelope estava comigo. E mais do que isso, a carta do meu marido estava dentro de mim, ecoando cada palavra de confiança que ele deixou. Naquela noite, reuni coragem e sentei com todos na sala. A televisão estava ligada, mas ninguém prestava atenção. Chamei um por um, pedi que desligassem o aparelho. Quando todos estavam ali, respirei fundo e falei: eu sei que vocês estão preocupados com dinheiro. Sei que querem vender logo, dividir, cada um seguir sua vida. Mas eu não sou invisível. Eu vivi aqui mais de 50 anos com o pai de vocês. E eu não vou aceitar ser tratada como se não tivesse voz. Meu genro riu debochado. Voz? A senhora não sabe nem como funciona um inventário. Isso não é coisa de velho. É coisa de quem entende. Deixa que a gente resolve. Meus olhos encheram de lágrimas, mas minha voz não tremeu. Pois então vocês vão ouvir o que o pai de vocês deixou escrito. Peguei a carta e comecei a ler em voz alta. Cada palavra dele enchia o silêncio da sala. E eu percebia os rostos mudando. Alguns abaixaram os olhos, outros apertaram as mãos. Mas o genro não se deu por vencido. Levantou a voz para tentar me calar. Isso não prova nada. Esse velho escreveu essas bobagens no fim da vida. Nem sabia o que estava assinando. Foi nesse momento que eu percebi que ele não estava apenas bravo. Ele estava com medo. Porque quem grita demais geralmente teme a força do silêncio. Eu guardei a carta de volta no envelope e disse apenas: podem dizer o que quiserem, mas enquanto eu estiver viva, essa casa não vai ser vendida sem que se respeite a vontade do meu marido. Saí da sala com a cabeça erguida, mas por dentro meu coração estava em pedaços. Fui até a varanda e deixei as lágrimas caírem. Olhei para o céu e sussurrei:
Eu não sei até quando vou aguentar, mas prometo honrar o que você me deixou. E é aqui que eu falo com você que está me ouvindo. Já aconteceu com você de ter que enfrentar a própria família para ser respeitada? Já teve que segurar firme, mesmo quando parecia que o mundo inteiro queria te calar? Se já, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber de cada pedacinho desse Brasil, onde mulheres como eu tiveram que ser mais fortes do que imaginavam. E aproveita, deixa também o seu joinha. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais gente que precisa ouvir que não está sozinha. Nos dias que seguiram, a situação só piorou. Meu genro espalhava boatos para os vizinhos, dizendo que eu estava ficando senil, que eu já não entendia mais nada, que precisava ser cuidada como criança. Tentava me desmoralizar, para que ninguém acreditasse na minha palavra. Mas eu não me deixei abalar. Comecei a procurar aliados. Fui até a vizinha mais antiga, Dona Teresa, que conhecia meu marido desde moço. Mostrei a carta, os documentos. Pedi que ela guardasse uma cópia, caso algo me acontecesse. Ela segurou minha mão com força e disse: Maria, não deixa eles te apagarem. Você tem valor. Se precisar, eu testemunho por você. Saí da casa dela com um peso a menos nos ombros. Eu sabia que não estava completamente sozinha. Naquela noite, deitei na cama e pensei em tudo o que estava acontecendo. Eu era tratada como peso, como estorvo, mas eu sabia. O envelope era minha voz, e eu estava disposta a usá-la até o fim. Os dias foram se arrastando como se cada amanhecer fosse mais pesado que o anterior. O clima dentro de casa estava cada vez mais denso, como uma tempestade prestes a cair. Eu já não tinha paz nem para tomar meu café. A cada gole, ouvia meu genro cochichando, fazendo ligações misteriosas, andando pela casa com aquele ar de dono. Certa tarde, ao abrir a janela da sala, percebi que ele falava com um homem desconhecido no portão. Estava com uma pasta preta nas mãos, o mesmo jeito de advogado. Não ouvi a conversa toda, mas captei pedaços. A gente precisa contestar. Ela não tem condições? Com laudo médico fica mais fácil. Meu coração gelou. Eles não estavam só querendo vender o que era nosso. Eles estavam querendo me tirar do caminho, me declarar incapaz, como se eu fosse uma criança sem juízo. Fiquei parada atrás da cortina, com os dedos tremendo. Eu que tinha criado meus filhos, dado de comer, lavado roupa, sustentado junto do meu marido cada tijolo daquela casa. Agora era vista como um estorvo a ser removido com assinatura em papel. Naquela noite, reuni coragem e sentei sozinha na varanda. O vento frio batia no meu rosto, mas o que me gelava de verdade eram aquelas palavras que tinham escapado da boca do meu genro. Laudo médico. Eles queriam provar que eu não tinha mais sanidade. Queriam me enterrar viva antes da hora. Fechei os olhos e murmurei uma oração. Senhor, me dá força. Se eu cair agora, eles vão me esmagar. No outro dia percebi o quanto a máscara deles já tinha caído. Minha filha me tratava com impaciência, como quem fala com alguém que atrapalha. A nora me dava ordens dentro da minha própria cozinha. O genro esse fazia questão de me ignorar, mas ao mesmo tempo deixava escapar frases cortantes. É questão de tempo. Logo resolvemos isso. Eu fingia não ouvir, mas guardava cada palavra. À tarde, decidi sair de casa. Peguei minha bolsa, coloquei dentro o envelope com a carta e os documentos e fui até o cartório da cidade. Queria saber se aqueles papéis ainda tinham validade. O funcionário, um rapaz jovem, me atendeu com gentileza. Olhou cada folha com cuidado e disse: Dona Maria, esses documentos são legítimos. Estão bem conservados, têm firmas reconhecidas. Podem sim atrapalhar qualquer venda apressada. Meu coração disparou. Aquilo era a confirmação de que meu marido tinha deixado uma arma forte contra a pressa e a ganância. Guardei tudo de volta e agradeci a Deus pelo passo que tinha dado. Na volta para casa, encontrei meu neto sentado na calçada, chutando pedrinhas. Ele me olhou com curiosidade e perguntou: Vó, por que o papai fala que a senhora não entende das coisas? Aquilo me cortou por dentro. Até as crianças estavam ouvindo. A sementinha do desprezo já estava sendo plantada nos pequenos. Me abaixei, segurei as mãozinhas dele e disse: Não acredita em tudo que ouve, meu filho. A avó pode ser velha, mas sabe de muita coisa. Um dia você vai entender. Ele sorriu inocente e aquilo me deu um pouco de força. Naquela noite o clima piorou.
Meu genro trouxe um médico conhecido sem me avisar. Entraram na sala e, de repente, eu estava sendo questionada como se fosse réu em julgamento. A senhora lembra a data de hoje? Qual o nome completo dos seus filhos? Sabe quanto ganha de aposentadoria? Respondi a todas as perguntas com calma e firmeza. Mas no fundo eu sabia que aquilo não era um exame de rotina. Era uma armadilha. Queriam provas para me declarar incapaz, para tirar minha assinatura do jogo. Quando o médico saiu, o genro sorriu torto e disse: "Não adianta resistir. Vai ser mais fácil se a senhora aceitar logo." Entrei no quarto e fechei a porta com as mãos trêmulas. Sentei na cama e chorei, mas não chorei de desespero. Chorei de raiva. Raiva de ver até onde a ganância pode levar alguém. Peguei a carta do meu marido e li de novo em voz alta, como se ele estivesse me ouvindo. Não é vingança, é justiça. Foi aí que percebi. Eu não estava sendo apenas testada pela família. Eu estava sendo provada pela vida. E é nesse ponto que eu quero falar com você que me assiste agora. Já tentaram te fazer passar por louca? Já quiseram te calar dizendo que você não tinha mais voz, que não sabia mais nada? Se isso já aconteceu, escreve aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Quero saber de que parte desse Brasil vêm as vozes das mulheres que já foram desacreditadas, mas seguem de pé. E deixa também o seu joinha, porque isso ajuda muito a espalhar essa história, a mostrar que ninguém merece ser tratado como sombra dentro da própria casa. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não ia mais apenas esperar. Eu ia me preparar. O envelope já não era só um segredo, era minha proteção. E se eles queriam lutar, eu também sabia que tinha com o que lutar. Deitei a cabeça no travesseiro, fechei os olhos e prometi a mim mesma: eu não vou me deixar enterrar viva. Enquanto eu tiver voz, eles vão ter que me ouvir. Depois da visita daquele médico, eu percebi que estava cada vez mais encurralada. Eles não iam parar até conseguirem o que queriam. O plano deles era me isolar, me calar, me pintar como uma velha sem juízo. Mas eu sabia quem eu era. Eu sabia do valor que eu tinha. E eu não podia esperar sozinha. Precisava de aliados. Na manhã seguinte, acordei cedo, preparei meu café e decidi sair de casa sem contar a ninguém. Guardei o envelope dentro da bolsa, prendi o lenço no pescoço e fui a pé até o centro da cidade. Enquanto caminhava, minhas pernas doíam, mas meu coração batia firme. Era agora ou nunca. Minha primeira parada foi na casa da Dona Teresa, minha vizinha de longa data. Ela conhecia meu marido desde quando éramos jovens. Toquei a campainha e logo ela apareceu com aquele sorriso bondoso. "Maria, minha amiga." "Entra, mulher. Como você está aguentando?" Meus olhos se encheram de lágrimas só de ouvir alguém perguntar isso. Sentei na sala dela, tirei o envelope da bolsa e mostrei. "Teresa, eu preciso de ajuda. Eles querem me tirar do caminho. Dizem que vou ser interditada, que sou incapaz. Mas aqui dentro tem a voz do meu marido, e eu não posso deixar isso morrer comigo." Ela pegou os papéis, leu com atenção e depois apertou minhas mãos com força. "Eu conheci o Joaquim, sei o quanto ele era honesto. Se ele deixou isso, é porque sabia que você ia precisar. Não se preocupe, Maria. Se precisar de testemunha, de alguém para falar por você, eu estarei lá." Saí de lá com o coração mais leve, mas eu sabia que precisava de mais. Então fui até a paróquia. O padre José, que acompanhou o nosso casamento e tantas fases da nossa vida, me recebeu no banco de madeira. Contei tudo. Ele escutou em silêncio, mexendo no terço entre os dedos. Quando terminei, ele disse: "Maria, a verdade sempre encontra caminho. O problema é que às vezes o caminho é cheio de espinhos. Mas você não está sozinha. Deus está com você e eu também estarei." Aquelas palavras me deram ainda mais força. Eu estava juntando vozes ao meu lado. Por último, fui até o escritório de um advogado simples, conhecido da comunidade, Dr. Henrique. Entrei na sala dele com o coração na mão, mostrei os documentos e a carta. Ele passou mais de meia hora lendo tudo. No fim, tirou os óculos, olhou nos meus olhos e disse: "Dona Maria, o que a senhora tem aqui não é pouca coisa. Esses papéis são válidos e podem travar qualquer inventário. Mas tem que tomar cuidado. Sua família vai tentar te pressionar. Talvez até inventar histórias. A senhora está disposta a enfrentar isso?" Eu respirei fundo, segurei a bolsa no colo
e respondi firme: Doutor, eu já enfrentei a fome, já enfrentei a pobreza, já enfrentei doença. O que eu não vou aceitar é ser apagada. Ele sorriu e disse que ficaria do meu lado. Saí do escritório com uma cópia autenticada dos documentos que guardei bem escondida. Agora eu sabia que, mesmo se tentassem roubar o envelope, eu ainda teria provas guardadas. Quando voltei para casa, meu genro já estava à minha espera na sala, com aquele olhar venenoso. Onde a senhora estava? Perguntou, cruzando os braços. Fui rezar, pensar na vida, respondi sem abaixar os olhos. Ele me encarou desconfiado, mas não insistiu. Eu percebi que, aos poucos, ele começava a perceber que eu não era tão frágil quanto imaginava. Naquela noite, deitei na cama e chorei de alívio. Pela primeira vez desde a morte do meu marido, eu sentia que tinha uma rede de apoio. Não estava completamente sozinha. Tinha vizinhos, tinha o padre, tinha até a lei do meu lado. E agora eu falo com você que está me assistindo. Já aconteceu de você ter que buscar força fora da sua própria família? Já precisou correr atrás de vizinhos, amigos ou até da igreja para ter alguém do seu lado? Se já passou por isso, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber, porque histórias assim não acontecem só comigo. E não esquece de deixar o joinha. É só um clique, mas ajuda muito a espalhar essa mensagem, para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Na manhã seguinte, acordei com um sentimento novo dentro de mim. Não era só dor, era coragem, porque eu sabia que o caminho ainda seria longo, mas eu já não estava mais indefesa. Eu tinha aliados, eu tinha a carta do meu marido, e eu tinha, acima de tudo, a certeza de que não ia me calar. Quando uma pessoa arrogante começa a sentir que está perdendo terreno, ela não recua, ela ataca ainda mais forte. E foi exatamente isso que meu genro fez. Depois que percebeu que eu tinha buscado ajuda, que eu não estava mais tão vulnerável, ele resolveu jogar sujo. Tudo começou numa reunião de família. Eles me chamaram para sentar na sala, dizendo que precisavam discutir o futuro da casa. Eu sabia que vinha coisa ruim, mas fui assim mesmo. Quando cheguei, percebi que já havia pessoas de fora, 2 vizinhos curiosos e até um primo distante que mal aparecia. Era uma plateia montada, e eu era a acusada. Meu genro levantou-se e começou a falar em voz alta, teatral, como se fosse um advogado num tribunal. Todos aqui sabem que a Dona Maria já não tem condições de cuidar de nada. Ela esquece as coisas, não sabe lidar com dinheiro, e até documentos antigos ela anda mostrando por aí, confundindo todo mundo. Isso é perigoso. Precisamos resolver isso logo antes que ela cause algum prejuízo. Eu senti o rosto queimar. Ele não queria só me desmoralizar dentro de casa. Ele queria destruir a minha imagem perante a comunidade. Me pintar como uma velha senil para que ninguém acreditasse em mim quando eu levantasse a voz. Respirei fundo. Segurei firme na cadeira e deixei que ele falasse. Cada palavra dele era uma punhalada, mas também era a prova de que ele estava com medo. Quando terminou, virei-me para os vizinhos e falei com calma. Eu posso ser velha, mas não sou burra. Sei exatamente o que está acontecendo. Esses documentos que meu marido deixou não são invenção. Eles foram reconhecidos em cartório. Se alguém quiser ver, pode ver. Não tenho nada a sua esconder. A sala ficou em silêncio. Um dos vizinhos, que me conhecia desde jovem, coçou a cabeça e disse: Olha, eu sempre vi a Dona Maria como mulher firme. Não parece nada do que o senhor está dizendo. O rosto do meu genro endureceu. Ele percebeu que o tiro não tinha saído como esperado. Mas eu sabia. Ele não ia parar por aí. Naquela noite, ele bateu na porta do meu quarto sem pedir licença. Entrou e falou com a voz baixa, carregada de veneno. A senhora pode ter enganado os vizinhos, mas não me engana. Vou achar um jeito de tirar esses papéis do caminho, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu fiquei em silêncio, olhando firme nos olhos dele. Não dei resposta, porque às vezes a melhor resposta é não dar munição ao inimigo. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. A comida que eu deixava na geladeira desaparecia. Meus óculos foram parar em lugares que eu não costumava deixar. Até minha carteira, que sempre ficava dentro da bolsa, um dia apareceu em cima da pia, molhada. Era claro. Eles estavam tentando me fazer parecer confusa, esquecida. Queriam provas para sustentar a mentira de que eu estava perdendo a sanidade. E é aqui que eu quero falar com você que me escuta.
Já tentaram distorcer a sua realidade? Já mexeram nas suas coisas? Já te fizeram duvidar de si mesma? Se isso já aconteceu, escreve nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde chega esse tipo de dor, porque sei que não é só comigo. E por favor, não esquece do joinha. Ele ajuda muito para que outras pessoas conheçam histórias como a minha e talvez encontrem força para não desistir. Eu sabia que precisava de provas. Então comecei a anotar tudo em um caderno, cada detalhe. O dia em que os óculos sumiram, a hora em que a comida desapareceu, as frases cortantes do meu genro. Escrevia como quem borda linha por linha num tecido. Porque se viesse a hora de me defender, eu teria meu diário como testemunha. Uma tarde, Dona Teresa veio me visitar. Eu contei tudo, mostrei o caderno. Ela ficou indignada. Maria, isso é abuso. Eles estão querendo te enlouquecer. Não deixa barato. Eu vou ser sua testemunha. Aquele apoio me fortaleceu ainda mais. Eu não estava apenas resistindo, estava começando a contra-atacar. No domingo seguinte fui à missa. O padre, no meio da homilia, falou algo que parecia direcionado a mim. Muitas vezes a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus nunca falha. Não se deixe encalar. Quem anda com a verdade pode até tropeçar, mas não cai. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era como se meu marido e Deus juntos estivessem me dando recados, me dizendo que eu não devia desistir. Quando voltei da missa, encontrei meu genro esperando na porta com um sorriso irônico. Foi rezar para quê? Deus não vai mudar o que já está decidido. Eu respirei fundo e respondi. Pois é, filho. Mas às vezes Deus gosta de surpreender. Entrei em casa de cabeça erguida. Eu sabia que a batalha estava só começando. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Eu não era mais apenas a mulher que chorava em silêncio. Eu era a guardiã de uma carta, de documentos, de memórias. Eu era a voz do meu marido ainda ecoando. E eles teriam que me engolir. Depois de dias sendo testada, provocada e humilhada, eu percebi que não dava mais para guardar tudo sozinha. O envelope tinha se tornado um peso que ardia dentro da minha bolsa, dentro do meu coração. Eu sabia que se continuasse escondendo, eles iam me esmagar. Então decidi. Era hora de mostrar parte da verdade. Esperei o domingo à tarde, quando todos estavam em casa, reunidos na sala. O clima era tenso como sempre, cada um no celular. O genro andando de um lado para o outro, feito pavão. Entrei devagar, com o envelope nas mãos e disse: quero falar com vocês. Meu genro riu debochado. Lá vem ela com aquelas cartas amareladas. Ignorei o veneno dele e abri o envelope. Tirei a carta e alguns documentos. Não mostrei tudo, apenas o suficiente. Coloquei sobre a mesa, alisei o papel com a palma da mão e comecei a ler em voz alta, com calma, sem pressa. As palavras do meu marido ecoaram pela sala. Maria, se te tratarem como peso, não se abale. Se tentarem te calar, não se cale. Esses papéis são a prova de que nossa vida teve valor e que ninguém pode apagar o que construímos juntos. Enquanto eu lia, vi os rostos mudando. Minha filha mais velha abaixou a cabeça envergonhada. Meu filho do meio ficou inquieto, como quem não sabe se acredita ou se continua na onda do cunhado. O genro esse ficou vermelho, mordendo os lábios como quem estava prestes a explodir. Isso não vale nada! Gritou ele, batendo a mão na mesa. Ele escreveu isso quando já estava doente. Não sabia o que fazia. Eu segurei firme os papéis e respondi. Doente ou não, ele ainda era mais lúcido que você. A sala ficou em silêncio. Eu mesma me surpreendi com a coragem das minhas palavras. Nunca tinha falado com tanta firmeza diante deles. Foi como se, naquele momento, a voz do meu marido tivesse saído da minha boca. Minha neta mais nova, de apenas 12 anos, levantou os olhos do celular e perguntou baixinho: Vó, o que o vô escreveu para a senhora? Eu me virei para ela e sorri com lágrimas nos olhos. Ele escreveu que eu não devia me calar, que eu devia lutar pelo que é certo. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou. Aquele abraço inocente valeu mais do que qualquer palavra. E é aqui que eu quero falar com você que me escuta. Já aconteceu de você achar que não tinha mais forças, mas de repente encontrar coragem onde menos esperava?
Se já viveu isso, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero ver até onde essa mensagem chega, porque sei que muitas de nós já fomos chamadas de peso, mas somos pilares. E aproveita, deixa também o joinha nesse vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essa história, para que outras pessoas encontrem força no meio da fraqueza. Depois daquela cena, meu genro saiu da sala bufando, batendo a porta atrás de si. Mas eu sabia que aquilo não era derrota. Era aviso de que ele ia voltar ainda mais cruel. Meus filhos ficaram calados, não sabiam de que lado ficar. Mas eu percebi que pela primeira vez eles estavam vendo que eu não era tão frágil quanto imaginavam. Naquela noite, deitei na cama e fiquei lembrando do rosto dele quando ouviu as palavras do pai. Era medo. Medo de que a máscara caísse. Medo de que a verdade viesse à tona. E isso me deu forças. Decidi então separar os documentos em 2 grupos. Um que eu continuaria guardando comigo e outro que deixaria em mãos seguras, fora de casa. No outro dia cedo, fui até o advogado e entreguei a ele a parte mais importante. Disse: guarde isso, doutor. Se algo acontecer comigo, entregue a quem for preciso. Ele assentiu e garantiu que faria. Voltei para casa mais leve, sabendo que, mesmo que tentassem me roubar, não iam conseguir apagar a verdade. Quando cheguei, encontrei o genro sentado na varanda me esperando. O olhar dele era de fúria contida. A senhora pensa que ganhou alguma coisa? Ele cuspiu as palavras. Isso não vai durar. Eu vou dar um jeito. Passei por ele sem responder. Porque eu já tinha entendido. Quem fala demais, teme demais. Naquela noite, enquanto olhava para o teto do meu quarto, eu pensei: talvez eu não precise vencer com gritos nem brigas. Talvez eu só precise resistir até que a verdade fale por si. E foi assim que dormi, cansada, mas com a sensação de que tinha dado o primeiro passo para virar o jogo. O silêncio depois da minha leitura na sala não durou muito. Quando alguém arrogante é desafiado, ele não aceita a derrota em silêncio. E eu sabia que meu genro não ia parar. Ele precisava de plateia, precisava me derrubar em público. Naquela semana, a cidade estava em movimento por causa da missa de 7º dia do meu marido. Seria na paróquia principal, com muita gente conhecida, vizinhos, parentes distantes. Eu sabia que todos estariam lá e ele também sabia. E foi ali que ele planejou a emboscada. No dia da missa, me acordei cedo. Coloquei meu vestido preto mais simples, amarrei o lenço no cabelo e segurei o terço com força. Enquanto me arrumava, senti uma angústia apertar o peito, como se o meu coração estivesse me avisando que algo ruim estava por vir. Guardei o envelope dentro da bolsa. Já não andava sem ele. E saí de casa com os olhos marejados. A igreja estava cheia, bancos lotados, gente até em pé no fundo. O padre falava palavras bonitas, lembrava do meu marido com respeito, mas eu mal ouvia. Sentia os olhos em cima de mim, sentia que o momento da humilhação estava se armando, e não demorou. Na saída, ainda no pátio da igreja, meu genro levantou a voz, alto o bastante para todos ouvirem. É uma vergonha o que está acontecendo, ele disse apontando para mim. Essa mulher está inventando histórias, mostrando documentos antigos, confundindo todo mundo. Ela já não sabe o que fala. Está colocando até os netos contra mim? As pessoas pararam, formaram um círculo. Alguns cochichavam, outros apenas olhavam curiosos. Era tudo o que ele queria, plateia. Meu corpo tremeu, minhas pernas pareciam bambas. Por um instante pensei em recuar, em me calar, mas então lembrei da carta. Lembrei das palavras do meu marido. Se tentarem te calar, não se cale. Respirei fundo, apertei a bolsa contra o peito e respondi em voz firme. Você me humilhou no velório, me chamou de peso morto e agora quer me desmoralizar na frente da comunidade. Mas a verdade não precisa de grito. A verdade tem papel, tem assinatura, tem memória. Abri a bolsa, tirei a carta e levantei para que todos vissem. Minha voz tremia, mas saía clara. Meu marido escreveu de próprio punho. Ele deixou claro que eu não devia me calar e que esses documentos mostram a vontade dele. Quem quiser duvidar, pode ler. O silêncio tomou conta. O padre se aproximou, pegou a carta com cuidado e leu algumas linhas em voz alta. Depois olhou para mim e disse: Dona Maria, isso aqui é legítimo. A palavra de um homem não pode ser apagada assim. As pessoas começaram a murmurar.
mas dessa vez a meu favor. Ela sempre foi honesta. Conheci o Joaquim, ele não faria nada sem pensar. Esse genro é que parece ter pressa demais. O rosto do meu genro se transformou. Vermelho, suado, ele gritava sem coerência. Vocês estão sendo enganados. Isso é manipulação. Mas ninguém mais parecia ouvir. Eu percebi naquele instante que a comunidade me conhecia, me respeitava. Minha vida inteira de honestidade estava ali, servindo de testemunha ao meu favor. E é aqui que eu quero falar com você que me escuta. Já aconteceu de alguém tentar te humilhar em público, mas a própria verdade se levantar por você? Se já viveu isso, deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero que essa rede de histórias se espalhe, para mostrar que a verdade sempre encontra caminho. E aproveita, deixa também o seu joinha, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais gente que precisa ouvir que não está sozinha. Naquele dia, saí da igreja de cabeça erguida. As pessoas vinham me abraçar, dizer palavras de apoio. Eu me sentia cansada, sim, mas também fortalecida. Meu genro, derrotado em público, saiu sozinho, resmungando, sem que ninguém lhe desse ouvidos. Naquela noite, sentei na varanda e chorei em silêncio. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Eu tinha enfrentado a humilhação pública e não tinha caído. Pelo contrário, eu tinha mostrado que não estava sozinha, que a memória do meu marido e a minha própria dignidade ainda tinham valor. Mas eu sabia. Ele não ia desistir. Ele podia ter perdido aquela batalha, mas ainda tinha veneno guardado. E eu precisava estar pronta para o próximo ataque. Depois daquele domingo, eu passei dias lembrando cada detalhe do que aconteceu na frente da igreja. A voz do padre lendo a carta do meu marido ecoava na minha cabeça como um canto de vitória. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não estava sozinha. Não era apenas eu contra eles. Era eu e a verdade contra a pressa, contra a ganância, contra a mentira. Mas junto desse alívio também vinha o peso da responsabilidade. Porque eu sabia que se meu genro tivesse sido capaz de me humilhar no velório e na frente de toda a comunidade, ele não ia parar ali. Ele ainda ia tentar me derrubar de outras formas. Nos dias que seguiram, percebi que o comportamento dentro de casa estava diferente. Meus filhos falavam menos, como se tivessem medo de escolher um lado. As noras cochichavam, mas já não me olhavam nos olhos com tanto desprezo. E até meu genro, que costumava andar de peito estufado pela casa, agora evitava cruzar comigo. Era como se ele tivesse perdido parte do poder que pensava ter. Uma noite, sentei na varanda sozinha, olhando para o quintal iluminado pela lua. Senti a brisa tocar meu rosto e pensei no meu marido. Fechei os olhos e lembrei das vezes em que ficávamos ali, conversando sobre a vida, sonhando com o futuro dos filhos. As lembranças eram doces e amargas ao mesmo tempo. Você tinha razão, Joaquim, sussurrei. Eles iam tentar me calar, mas sua carta me deu voz. Foi então que percebi. O envelope não era apenas um conjunto de papéis. Era a forma que o meu marido encontrou de continuar me protegendo, mesmo depois de partir. No dia seguinte, resolvi reunir coragem e chamei meus filhos para conversar. Coloquei a carta e os documentos sobre a mesa e falei com calma. Eu não quero guerra. Não quero briga. Só quero respeito. O que seu pai deixou foi claro. Essa casa e esse terreno não são só números para serem divididos. São memórias, são dignidade, são compromisso com a comunidade. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Meu filho mais novo respirou fundo e disse: Mãe, eu errei em não te ouvir. O pai sempre foi justo, e se ele deixou isso, é porque tinha motivo. Minhas lágrimas rolaram, mas eram de alívio. Pela primeira vez, eu sentia um dos meus filhos do meu lado, não contra mim. Meu genro tentou intervir como sempre. Isso não muda nada. Ainda dá para contestar no juiz. Ainda dá para dizer que esses papéis não têm valor, mas dessa vez, meu filho virou para ele e respondeu firme: Chega, você já passou dos limites. Não vou mais permitir que trate a minha mãe desse jeito. Eu quase não acreditei no que ouvi. Pela primeira vez, alguém da minha própria família levantava a voz para me defender. Meu coração se aqueceu. Era como se pouco a pouco as máscaras estivessem caindo. E agora eu falo com você que está me ouvindo.
Já aconteceu de você passar tanto tempo sendo ignorada, mas de repente ouvir alguém te defender e sentir que não estava mais sozinha? Se já viveu isso, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa rede de força e esperança pode chegar. E não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, porque é isso que ajuda essa mensagem a alcançar mais gente que precisa ouvir que sua voz tem valor. Naquela noite, fui dormir com o coração mais leve, mas também sabia que a luta ainda não tinha terminado. Eu tinha vencido batalhas, mas a guerra só acabaria quando eles entendessem, de verdade, que eu não era peso morto, que eu não era estorvo, que eu era parte fundamental daquela família. Deitei a cabeça no travesseiro e fiz uma última oração antes de dormir. Senhor, obrigada por não me deixar cair. Me dá força para terminar essa caminhada, porque eu sei que ainda não acabou. E adormeci com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais invisível. Eu estava de pé e eles estavam começando a enxergar isso. O tempo passou e a poeira daquela guerra familiar começou pouco a pouco a baixar. Não que tudo tivesse se resolvido de um dia para o outro. Não, a vida real não funciona assim, mas algo havia mudado de maneira irreversível. Eu não era mais vista como uma sombra na minha própria casa. Eu tinha levantado a cabeça, defendido a memória do meu marido, mostrado que a minha voz ainda tinha peso. Eu pensava muito naquela frase dele na carta. Não é vingança, é justiça. Quanto mais eu refletia, mais percebia que era exatamente isso. Eu não queria me vingar de ninguém, não queria destruir meus filhos nem expulsar ninguém. Eu só queria justiça, só queria ser respeitada. Aos poucos, meus filhos começaram a mudar o tom. O silêncio foi dando espaço para conversas mais calmas. Um deles me pediu desculpas em voz baixa. Outro me ofereceu ajuda no jardim. Nada grandioso, nada de repente. Mas eram gestos que mostravam que alguma ficha tinha caído. Eles começaram a entender que eu não era peso morto. Eu era raiz. E raiz não se arranca sem que a árvore inteira sofra. Meu genro, claro, continuava com o veneno dele, mas até ele já não falava com a mesma força. Depois da cena na igreja, depois das palavras do padre e do apoio da comunidade, ele sabia que não tinha mais a mesma plateia. E sem plateia, gente como ele perde a força. Certa noite sentei na varanda sozinha com o envelope no colo. Passei os dedos pela letra do meu marido mais uma vez. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram de dor. Eram de gratidão. Gratidão por ele ter pensado em mim, mesmo depois de saber que não estaria mais aqui. Gratidão por eu ter encontrado coragem quando achei que não tinha mais nada. E pensei em todas as mulheres como eu. Quantas, Brasil afora, já foram chamadas de estorvo? Quantas já foram empurradas para o canto da sala, tratadas como se não tivessem mais serventia? Quantas já engoliram lágrimas em silêncio só para não serem acusadas de exagerar? É a você que eu falo agora, minha filha, meu filho que me ouve nesse momento. Você não é peso morto. Você não é fardo. Você é pilar. Pode ser que ainda não reconheçam. Pode ser que tentem te apagar. Mas a sua vida tem valor. Sua voz merece ser ouvida. Se essa história tocou o seu coração, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo. Quero muito saber até onde minha voz de vó chega. De norte a sul do Brasil, de cidade pequena a capital. Quero sentir que não estou falando sozinha, que minha dor e minha superação ecoam em outras vidas também. E aproveita, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque aqui cada história é uma semente. E cada semente, quando cai em terra boa, floresce e dá frutos de esperança. O que eu aprendi em tudo isso é simples, mas profundo. Dignidade não se negocia. Respeito não é favor, é direito. E quem tenta calar a gente um dia, acaba tendo que ouvir, nem que seja na marra. Hoje, quando olho para trás, não vejo só as humilhações, vejo também a coragem que nasceu dentro de mim. Vejo o rosto do meu marido me dizendo que eu consegui. E vejo meus netos correndo pelo quintal, rindo, lembrando que a vida sempre encontra jeito de florescer, mesmo depois das tempestades. E eu digo a você, se um dia te chamarem de peso morto, lembre-se. Raiz pode até ficar escondida, mas é ela que mantém tudo de pé. Obrigada por me ouvir até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família.